preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Que prazer estar aqui hoje, hein, Klaus, com uma convidada especial para tratar de um tema importantíssimo, eu diria, hein? Um tema muito requisitado, viu, Caio? Faz tempo que o pessoal fala que quer que a gente converse aqui sobre a tal da geração Z. A geração Z, que trocando em miúdos, é o jovem, né, cara? O jovem que muitas vezes a gente diz aqui no programa que tem que acabar. É uma discussão sem fim, cara. A gente tá sendo velho, é um preconceito nosso. Sim. Porque a gente também ouviu isso dos mais velhos. Sim. Meu tempo era melhor. É uma discussão infinita, mas hoje traremos a resposta definitiva que mudará o Brasil. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, que é jornalista, comunicadora, cria aí conteúdo sobre comportamento, a vida real e os desafios da vida adulta. Conhecemos ela pelo Instagram, onde ela diz assim: rindo da vida adulta para não chorar. Eu tô falando da Jordana Pires. Seja bem-vinda. Boa! Yay, muito obrigada Caio, obrigada Klaus pelo convite, muito massa estar com vocês aqui pra gente rir e não chorar da vida adulta, porque às vezes é isso que dá vontade mesmo, né? E eu complementaria essa abertura de vocês dizendo que esse assunto é de utilidade pública. Boa. Porque a gente precisa dar um jeito no que tá acontecendo, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque eu não sei vocês, mas eu tô completamente perdida no personagem Millennium que me entregaram e falaram que ia ser legal, entendeu? Mas é isso, né? E daí eu fui também estudar aqui um pouco a pauta pra gente ter essa conversa nesse programa, e aí eu vi, né, cada geração tem certas características que o pessoal define, né, uma faixa etária, características ali e tudo, e que a gente teria que também entender qual é a perspectiva e as aspirações dessa geração, né? O que chegou pra gente pela mídia, assim, como esculhambação. Bom, pessoal arrogante, preguiçoso, insubordinado, certo? E muitos prints engraçadíssimos, inclusive que a gente viu lá no seu Instagram, que é o @jopires, né? Boa. Graças a Deus, assim, foi isso que fez o meu Instagram crescer. Você começou a reagir umas paradas, assim, muito absurdas, né? Foi isso, assim, o vídeo que estourou e que fez o meu Instagram chegar em lugares, assim, que eu não imaginava chegar. Por exemplo, esses dias o Raul Gazola me seguiu, sabe? Tipo, você fica, meu Deus, onde é que as coisas estão chegando? Sensacional. Foi porque eu reagi à geração Z no mercado de trabalho. Na verdade, foi um post do Chico Felitti. Ele tem o Eu Começo, né, no Instagram dele, é onde ele compartilha uma história e as pessoas mandam outras histórias. Então tinham algumas histórias da geração Z no mercado de trabalho. E eu tinha recebido uma matéria, o meu namorado me mandou essa matéria, na verdade, falou: olha isso aqui que absurdo. Falava que, se eu não me engano, 42% dos jovens da geração Z levavam os pais na entrevista de emprego. Eu falei, cara, não, isso aqui não pode ser verdade. Aí eu peguei essa matéria e juntei com algumas histórias da geração Z que tinha lá no perfil do Chico Felitti. E foi, assim, um absurdo, porque depois disso eu comecei a receber muita história de RH, de patrão, de próprios Gen Z, falando de outros Gen Z que trabalham com eles. Então, assim, a coisa virou um negócio gigantesco. Caraca! E hoje estamos na parte 12 ou 13 da geração Z no mercado de trabalho. E vai longe, viu? Esse que a gente chama de Gen Z é o pessoal qual mais ou menos a idade, assim? Eles são de 97 a 2009 e 2010. Boa. Depois disso, tem a geração Alpha e a gente já tá na beta, né? A partir desse ano, a gente começa a conhecer os geração beta. Então, o Gen Z, eles têm ali 12 a 27 anos. Pra quem tá no mercado de trabalho, é gente muito jovem, estudante ou recém-formada ali, né? Exato, ali são os jovens aprendizes, né? A galera de 16 anos, o pessoal que já é estagiário, ou o pessoal que já tá de fato no mercado de trabalho ali, pessoal acima de, né, 23, 20, 25 anos. Pra quem nos ouve em 2025, né? Exato. Eu sei que tem uma galera que vai chegar nesse episódio aí mais tarde. Exato, então ali a galera até 28 anos, né, hoje é considerado já ainda Gen Z. Ah, entendi. Boa. Caio, ficamos pra trás já também. Nós somos millennials, Vocês já são millennials, provavelmente, né? Somos. E nessas partes 1 a 12 aí, os absurdos que você reage são coisas do tipo, o Caio até separou uns exemplos aqui. Minha irmã, 18 anos, começou a trabalhar tem 2 meses, mas já avisou que em dezembro vai sair, porque acha um absurdo trabalhar no final do ano. E eles vão embora mesmo, cara. Eles não
aceitam desaforo, eles não estão nem aí. Cara, teve uma vez uma amiga minha que contou que ela tem uma irmã Gen Z, e a irmã dela deu uma dessas, assim, falou, cara, eu não vou trabalhar nisso aí, nada a ver. Ela falou, acho que a menina falou uma coisa do tipo que não era do perfil dela trabalhar. Cara, mas você não tem muita escolha, né? A gente precisa trabalhar, dinheiro. Ela falou, olha, eu não pedi pra nascer, isso é um problema do meu pai e da minha mãe. Que beleza, hein? Caraca. Que beleza. São umas coisas assim que você fala, cara, não parece ser verdade, sabe? Parece que a pessoa não pensa quando ela fala. Porque eu penso aquilo, né? A gente reclama do trabalho e tal, mas a gente faz parte de um sistema que a gente quer se beneficiar dele, ter ali o asfalto, a luz elétrica, a água encanada, todas essas coisas legais, né? Que ajudam a gente a viver mais, inclusive. Exato, e não só isso, né? A gente tem que falar também do lazer, que o dinheiro, vamos ser bem honestos, né? O seu trabalho, o dinheiro te proporciona um lazer que você precisa também pra você não enlouquecer, né, cara? Se a gente for ver os dias de hoje, a gente toma paulada de tudo quanto é lado, sabe? Sim. Então a gente precisa ali, sei lá, comprar uma coisa que você queria muito, comer alguma coisa que você gosta. Dá pra fazer sempre? Não dá, né? Porque estamos vivendo num momento complicated. É o que eu costumo dizer, né? Quem acha que entretenimento não é importante pode sair do trabalho e levar a namorada pra assistir um balanceamento de veículo na oficina. Exato. Vai perceber que faz falta alguma coisa diferente. Cara, pra nossa saúde mental, saca? É necessário, assim. E se você não tem dinheiro, você não tem escolhas desse tipo, né? Às vezes nem trabalhando você tem escolha, né, gente? Vamos ser bem honestos. Com certeza. A situação não é muito legal pra gente. Eu ia aproveitar pra perguntar, porque a gente selecionou algumas aqui que curti demais lendo lá no Instagram dela, mas eu queria perguntar pra ela qual foi a... Não sei se você vai conseguir falar uma, mas sei lá, alguma das histórias que mais te chocou. Você falou, não, agora isso aqui não é possível, não dá pra explicar. A minha favorita até agora foi uma que eu postei no último vídeo, se eu não me engano, que foi um menino que a chefe dele ligou pra ele e falou... Não, mentira, ele mandou uma mensagem pra chefe dele falando que ele não poderia ir trabalhar no outro dia, porque o nome dele tinha entrado no SPC e ele poderia ser preso a qualquer momento. Pra contar pra mãe dele de uma forma, sabe, assim, tranquila. O cara acha que o SPC é a estrela do GTA, né? Vai ter um helicóptero na casa dele. Os comentários do vídeo eram assim, meu Deus, se o SPC desse cadeia, metade do Brasil tava preso. Ia faltar cadeia, amigo. Eu tava 10 anos preso. E assim vai, sabe? Então isso é engraçado porque eles não têm essas noções, assim, sabe? É engraçado demais. Essa é a minha favorita até agora. Por outro lado, eles são sempre muito engajados com alguma coisa, né? Então eu vi uma lá que o cara falava, conheci um Gen Z que não queria abrir conta em banco, pois era uma prática capitalista. Maravilhosa, essa é maravilhosa também. Tá super engajado nas questões sociais e não quer abrir uma conta, sabe? Eu amo também o Gen Z, que ele só trabalhava por um propósito. Maravilhoso. E aí a chefe dele mandou ele imprimir coisas. E aí ele falou que qual era o propósito de imprimir as coisas? Porque imprimir coisas destruía a natureza. Aí a menina botou assim, detalhe, nós trabalhávamos num cartório. Nossa! Então assim, cara, como? Pois é. Eu adoro essas. Eles têm, mas isso é engraçado, isso é muito do Gen Z, assim, eles têm esse propósito, essas causas muito bem, eles são muito engajados né? nas coisas, né? Mas assim, tão engajados que às vezes eles perdem até essas noções, assim, mas eles têm essa característica, é uma geração muito engajada em causas sociais, assim. Agora eu não vou achar o dado aqui, mas eu até mandei pro Caio hoje, no relatório da Udemy, que eles fizeram uma pesquisa quantitativa com a galera, eles viram que, assim, eles são a geração mais provável de se demitir por não ter alinhamento de crenças sobre ética e tal, com os seus superiores, e também a que mais acha determinante que a empresa abrace causas sociais, do tipo, olha, se essa empresa não abraça, eu não quero estar aqui e tal. Exato. Pra mim já é um negócio muito questionável, se você quer forçar o outro a fazer algum tipo de caridade, sei lá, acho meio, né, é uma linha complicada, assim, né? Isso aí entra muito no propósito, assim, e é engraçado que é quase como o não trabalhar pelo dinheiro, né? É como se você, entre aspas, muitas aspas, você não precisasse do dinheiro, né? O dinheiro não fosse, porque hoje quando você fala, se você pode aliar, eu penso, né? Se eu posso aliar o dinheiro a um trabalho que eu gosto, incrível. Mas se eu não tenho como fazer esse alinhamento, eu preciso do dinheiro, claro. Eu tenho contas pra pagar. Eu não sei vocês, mas eu já fiz coisas que eu não gostava, que não eram coisas que me agradam, porque eu precisava pagar meus boletos no final do mês, saca? Existem outras coisas que é sacanagem. Aí até nos trabalhos que a gente gosta,
gosta, né? Se a gente for ver, sei lá, num podcast, que é uma parada que vocês curtem, que vocês se divertem, tem alguma coisa dentro disso que é chata de fazer, sabe? Tem muitas partes chatas. O pessoal não imagina. A parte do papo aqui é legal, mas do tipo, ter prazo pra fazer arte pra rede social, ter métrica, ter que prestar satisfação a anunciantes, fazer relatóriozinho e tal. Exato. Toda uma outra parte que o pessoal não vê, né? E tem contas a pagar que o programa gera também, né? Exato. Então eu acho que isso é engraçado da geração Z, assim, eles têm esse negócio da causa, a sensação que dá é isso, que o trabalho pra eles precisa ser maior, assim, preencher mais do que o dinheiro, e essa também é uma característica dos millennials, ou pelo menos era, porque eu acho que a gente tá envelhecendo e já começou a entender que, assim, a água bateu na bunda, o sonho acabou, os boletos estão chegando. O mundo não é esse morango. Exato. Quando eu tinha 20 anos, eu pensava, é muito importante trabalhar com o que eu gosto. Hoje, agora, eu tô com 34, eu penso, se eu tolerar, tá ótimo. Exato. É importante trabalhar com o que eu não detesto, já tá de bom tamanho. Exato, é isso. Não ferrando a minha saúde mental. Eu tendo dinheiro pra fazer as coisas e pagar as minhas contas, eu tô bem, eu tô feliz. E o que eu gosto eu posso fazer no tempo livre ali, no fim de semana. Hoje eu não sinto, de verdade, assim, não tô sem hipocrisia, eu não sinto falta de estar fazendo coisas que eu gosto no meu tempo de trabalho. Eu separei as coisas na minha cabeça. Tem o trabalho, tem o lazer, são meio coisas distintas e acabou. Mas sabe que engraçado que isso é uma grande mentira que contaram pra gente, pros millennials, né? Que o seu hobby precisava ser o seu trabalho. E às vezes você destrói o hobby. Você passa a odiar aquilo que você gostava, cara. Exatamente. Tipo, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Mentira! Uma grande mentira que contaram pra gente. A gente vai odiar com todas as forças aquilo que a gente amava, saca? Porque não existe como você trabalhar com uma coisa que você ama e aquilo não virar trabalho. Com certeza. Sabe? É um trabalho, tem responsabilidades, tem partes chatas. Eu acho que eu sou um exemplo vivo disso, porque eu sempre amei editar vídeo. Desde moleque que eu pegava a câmera VHS ainda do meu pai ali e queria criar alguma coisa. Me filmar meus brinquedos e tal. Aí eu fiquei mais velho e fui fazendo vídeos. Comecei canal no YouTube, quando eu era recém-formado, postando. Quando editar vídeo virou efetivamente a minha profissão, uma parte grande da minha profissão, não é que eu não goste, até ainda é uma das partes favoritas do meu trabalho. Mas não é algo que depois de um dia de trabalho eu quero chegar em casa e pensar nisso ainda. Eu não tenho vontade mais de editar vídeo assim por hobby, sabe? Meio que deslocou o paradigma da coisa. É isso. E aí, uma coisa que é muito legal da geração Z também é que eles, claro, têm esses propósitos, como a gente tava falando, só que eles não têm apego com o trabalho. Isso. Tudo aquilo também que foi ensinado pra gente, cara, vai galgar o seu trabalho, seja multitask, faça mais do que o seu patrão está pedindo, trabalhe nos finais de semana, faça hora extra. Não espere isso da geração Z. Eles vão fazer exatamente o que tá no escopo de trabalho deles, deu o horário deles, eles vão embora e não contate eles fora do horário de trabalho. E isso, eu preciso dizer que eu acho incrível, porque eu queria muito ter sido essa pessoa. Enquanto é exatamente, tá muito legal, né? O problema é quando entra aquele, como é que é? Silence, como é que chama? O pessoal falou, inventou agora uns termos novos, né? Eles vão embora. O quiet silence, uma coisa assim. Eles se demitem, eles nem avisam. Eles mandam uma mensagem quando mandam. Isso que eu ia falar. O que me chama a atenção é isso de não ter medo de ser demitido, por exemplo, né? Uma coisa que eles realmente não têm. Teve até um que mandaram pra você, teve vários com essa temática, Não, né? mas o que eu ia falar era as férias silenciosas. Sim. Enquanto faz o que tá combinado, tá bom. Dura quando não faz, finge que tá fazendo, porque o pessoal também tem se queixado disso, né? É o task masking, eu acho que é o nome que eles estão dando, né? Que, tipo, que você finge que você tá trabalhando, né? Até as pessoas podem dizer, olha, isso sempre existiu, sempre teve gente ramelando serviço, fingindo que tá trabalhando. Não é uma característica da geração, mas você dá o apelido bonito e institucionalizar a parada já é meio... Não, e o pior, na nossa época, existia isso? Existia. Mas como é que funcionava? Você falava pro colega e falava, cara, tô aqui só dando uma enrolada hoje. Eles vão pro TikTok e fazem um vídeo te dando dicas de como fazer isso no trabalho. Profissionalizou. Primeiro, você tecle rápido como se você estivesse ocupado. Pegue o seu celular e finja que está falando com alguém. Tipo, pra você fingir que você está trabalhando e que você está ocupado, sendo que você... Gente, não era muito melhor você pegar esse tempo que você tá fazendo essas coisas e trabalhar de fato e ir pra sua casa depois? Pois é. Sabe? Pois é. O que eu ia citar aqui era esse aqui, que eu achei sensacional, ó. Falou, semana passada, meu Gen Z estagiário não apareceu no horário e não avisou. Fui no WhatsApp e perguntei, oi, tudo bem? Ele, oi, tudo sim. Aí eu tive que perguntar, está vivo? Aconteceu algo? E ele, kkk, tô vivo sim. Não fui porque minha mãe não conseguiu me levar. Aí a pessoa
pessoa, não sabe pegar ônibus? Ele, não. Então, tipo assim, isso aqui Cara, resume isso é um demais a clássico. geração Z, né? Porque já tem a questão da mãe ter que levar no trabalho, porque senão não consegue ir, então tem essa dependência dos pais, né? E também tem essa questão de não ter o compromisso, né? Não avisou que não ia e não teve medo nenhum de perder o estágio, perder a oportunidade de estar ali e tal. Pra mim, caracteriza demais a geração. Mas sabe o que eu penso também? Até eu tava vendo o que a imprensa fala sobre geração Z e tal, e acabei esbarrando num vídeo do Pondé falando que isso tá mais pra coisa de rico do que coisa de geração. É verdade. E aí eu fico com essa dúvida, será que isso não é a famosa ausência de pele em risco? Porque às vezes se você realmente precisa do trabalho... Se ele não trabalhar, ele não vai comer, ele não vai se dar tantos luxos, pelo menos. Né? Deixa eu trazer pra vocês aqui um lance que eu tinha essa mesma dúvida. E aí eu fui conversar com um estudioso em gerações. Boa. O nome dele é Dado Schneider. Ele dá palestras sobre gerações, ele é professor de comunicação, enfim, ele é incrível. Aliás, quem gosta dessa temática, procura ele aí no Instagram, Dado Schneider. É bem bacana o conteúdo dele. Boa. E eu fiz essa mesma pergunta. Eu falei, mas isso não é coisa do Gen Z rico? E pode olhar pro trabalho e falar, quer saber? Dane-se, eu vou pegar minhas coisas, eu vou pra minha casa porque meu pai paga as minhas contas. Ou como a filha lá, a irmã da minha amiga, que falou, eu não pedi pra nascer, me sustentar é um problema do meu pai e da minha mãe. Aí ele falou que não, que isso tem tanto nos Gen Z rico, que tem um suporte financeiro, e com aquele que não tem tanto esse suporte financeiro em casa. Porque um fala pro outro que a vida é assim. E se você não tá afim, você sai, você procura outro, você dá um jeito. Então isso é uma coisa meio universal. É óbvio, gente, que a gente não pode levantar aqui e generalizar e a gente falar que um Gen Z que vem da extrema pobreza, que a gente não, pelo menos eu tenho que levantar isso. Isso, claro, nem foi algo que o Dado me falou, mas eu tô falando. Eu não consigo acreditar que alguém que venha de uma extrema pobreza, que passe fome ou que, enfim, consiga se dar ao luxo de falar, não, por isso eu não vou passar, entendeu? Eu não quero acreditar, eu não consigo acreditar. Mas vai que, né? Mas o que o Dado me passou é que isso é independente de classe social. Olha só. E aí, o que vai acontecer? O que aconteceu? Eu cheguei pro Dado e falei, mas por que são assim? O que faz de um Gen Z ser desse jeito? Com esse pensamento tão... Vou usar a palavra bem aqui, reta e direta. Um foda-se pra trabalho e pra tudo. Ele falou, a culpa é dos pais. A culpa é da geração X, que são os pais desses Gen Z, porque tem muita gente que aponta o dedo pros millennials e fala, vocês reclamam, mas vocês criaram. Não. Os Gen Z são filhos da geração X. E ainda da geração Baby Boomer, o final da Baby Boomer ali, que são, a gente brinca, né, os pais velhos, né, os pais que foram pais mais velhos. O Dado até me falou isso, ele falou, eu sou um boomer que sou pai de geração Z. Ele fala, a culpa é dos pais, super, hiper protetores. A geração X e a Boomer vem de uma criação muito rígida, onde você não pode nem abrir a boca, né, onde se você abrir a boca, seu pai já vinha e vrau. Eu já até entendo onde isso chega, né, que é do tipo, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei, dificuldade financeira, ou de que criança tem que calar a boca, então agora ele é um reizinho, e daí vai pro outro extremo. Exato, você resumiu, é isso. A geração Z, ela foi criada com um rei na barriga, com o universo girando em torno dela, sem desconfortos dentro de casa. Então assim, meu filho não vai pegar chuva, se eu posso levá-lo, eu vou levar. Se eu não tenho carro, eu o acompanho de ônibus até o local de trabalho. Eu já recebi relatos de pai que ficava no bar da frente ou no café da frente esperando o filho sair do trabalho. 6 horas. Às 6 horas o pai ficava lá. Então assim, gente, o pai que pode ficar 6 horas sentado num café esperando um filho é um pai aposentado, sabe? Quando eu era moleque, eu ressentia meu pai por algumas dificuldades que ele impôs pra mim, mas hoje eu penso que, caso contrário, teria sido uma crueldade. Você acaba aleijando a pessoa. Hoje eu vejo assim, pelo menos. Já virei um velho conservador. Mas assim, é muito louco. A gente vira exatamente a música da Elis Regina como os nossos pais, né? A gente é exatamente o que eles foram. E eu acho que esse é o grande problema da geração Z hoje. Na verdade, eu não acho que o rolê é apontar dedo, né? A culpar, vamos culpar alguém. Mas a gente olha pra eles e fala, mas eles não sabem trabalhar. Eles não sabem mesmo. Em momento nenhum eles foram colocados em desconforto. E não tem nada mais desconfortável do que trabalhar, né? Eu digo mais, Caio. Não tem nada mais desconfortável do que a vida. É verdade. Vida é conflito. Se dentro de casa não te foi ensinado que você vai passar por desconfortos... Você vai sofrer, né? Exato. Se em casa te blindaram de todos os desconfortos, quem que vai te ensinar? Porque assim, em casa você não aprendeu, porque você tinha tudo. Seus pais
mesmo com pouco, te deram tudo que podiam. Quando eu ouço Na eles, escola, eu vejo muito eles falando, não, é porque a gente vê que o resultado pra geração anterior não foi legal, porque sofrem de burnout, ansiedade, o que quer que seja, e eu não quero também passar por isso. Mas às vezes eu fico pensando, mas meio que isso é uma muleta, porque não é bem assim, todo mundo que tem lá um CLT passa por burnout, não é a regra geral, né, da coisa. Exato, eu acho que tem que existir um equilíbrio, eu acho que eles podem encontrar um equilíbrio, só que a gente foi de 8 a 80, né? A gente saiu de um rolê hardcore, workaholic, pra um rolê do tipo, eu não vou trabalhar, vocês que trabalhem por mim. E eu acho que assim, a gente não teve isso dentro de casa, a gente não teve isso no colégio, porque Deus me livre, o meu príncipe e a minha princesa ser chamada a atenção pelo professor. Vai lá e briga com o professor. Vai lá e briga com o professor, mas é exatamente isso. Quem que tá tendo que ensinar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, tudo bem pro Gen Z? O chefe, né? O mercado de trabalho. Aí é complicado. Por isso tanto conflito, saca? E hoje a gente sabe que as pessoas elas estão vivendo muito mais. Hoje uma pessoa de 60 anos não é uma pessoa como era de 60 anos há, sei lá, 60 anos, entendeu? Tem mais saúde, né? Tem mais saúde, tem mais longevidade, trabalha por mais tempo. Então, tem muita gente de gerações diferentes trabalhando ao mesmo tempo. É verdade. É verdade. Então a gente tem Gen Z, a gente tem Millennium, a gente tem X, a gente tem Boomer. Às vezes trabalhando todo mundo na mesma empresa. E o pior, nem sempre o mais velho é o chefe da galera. É verdade. E aí, o negócio tá degringolando. Esse povo vai ter que se entender de alguma forma em algum momento, entendeu? É engraçado, eu tenho um amigo que é empresário e ele tem a nossa faixa de idade assim, e ele fala, cara, eu lido com um pessoal mais velho que não sabe, por exemplo, mexer em computador, e com um pessoal mais novo que também não sabe mexer em computador. Tem uma geração que teve dificuldade com isso, porque veio tarde pra eles, já tinham se acostumado a toda outra maneira de fazer. Aí teve a nossa geração que, no entendimento dele, viu a computação nascer e teve que aprender a fuçar, aprender a formatar, aprender a dar um jeito, aprender a usar atalho de teclado, um Excel, não sei o quê. E teve outra que já pegou tudo no touch, por voz, intuitivo, fácil, não sei o quê, e não se preocupou em aprender como que funciona por dentro, né, digamos. E aí ele fala, cara, é muito difícil conciliar essa parada, assim, porque é um pêndulo que foi e voltou muito rápido no nosso tempo de vida. Deve ser louco, deve ser muito louco. Esses dias eu vi uma professora de inglês falando que ela deu um dever de casa pra geração alfa, e o dever de casa era mandar um e-mail pra ela. Eles estavam desesperados. Desesperados. Ela falou assim, vocês querem ver uma criança desesperada? Gente, pra gente mandar um e-mail. Engraçado. Mas muita gente tem reclamado disso, né? Eles não sabem usar o PC, né? Eles não sabem usar o teclado, digitar e tal, porque usa tudo no celular, né? E aí não sabe mexer num Word, num Excel, então puta que pariu. Não. É até confuso pra mim, cara, porque hoje você pega um GPT da vida e ele quebra qualquer tarefa num conjunto de passos, assim, tipo, você consegue ser explicado como fazer algo, sabe? Algo simples, né? Como mandar um e-mail e tal. Não, e o engraçado é que assim, eu acho que realmente ninguém manda e-mail hoje, a não ser quem tá no mundo corporativo. É só corporativo hoje em dia. Né? Porque a gente faz tudo pelo WhatsApp. Isso é verdade. Pra essa galera, pra essas crianças, não tem por que eles te mandarem um e-mail. Sabe? Então eu achei tão engraçado, porque uma coisa que pra gente é óbvia, pra eles é assim, é fora do normal, sabe? É um negócio assim, ela diz que as crianças ficaram desesperadas, porque o dever de casa era mandar um e-mail. Caraca. Aí eu fico pensando nessas crianças chegando em casa e falando pro pai e pra mãe, mãe, eu preciso mandar um e-mail pra professora. Daí nesse dia que o pai se consagra, né? Opa! Venha cá, meu filho. Vou te ensinar. Esse é do meu tempo. Pode ser que surja alguma coisa que vá substituir o e-mail quando esse pessoal estiver trabalhando, mas não sei. Igual, eu lembro que na escola eu aprendi a preencher cheque, que era muito comum quando eu era criança, meus pais pagarem coisa com cheque e tal, mas eu mesmo nunca preenchi um cheque. Mas eu aprendi na escola a fazer, talvez seja a mesma coisa pra essas crianças aí. Deve ser boa comparação. Pode ser. Tem um caos aqui do seu Insta que foi exatamente isso. Teve uma Gen Z que errou várias cobranças por conta de colocar a fórmula errada no Excel. Quando questionada, disse, não fui eu, foi o Excel. Clássico. A culpa é dela, ela coloca em quem ela quiser. O Homer Simpson já dizia isso, né? Eu amo essa história. Mal sabem eles que o Excel 96 deve ser a coluna central de todo o sistema financeiro mundial até hoje, né? Eu fico pensando, de fato, onde estamos e pra onde vamos e quanto tempo vai durar ainda essa batalha, sabe? Vai ser engraçado ver essa loucura toda, todo mundo junto, cada um puxando pra um lado e vendo quem vai cair primeiro, assim, porque no fim é isso que tá acontecendo, sabe? Muito bom.
Quer mandar mais uma aí, Caião? Tem um aqui que eu achei sensacional, que é a Gen Z espiritualizada. Ela disse o seguinte: Ai, amo essa história. estava treinando uma Gen Z por videochamada, pois trabalhávamos home office. Eu percebia que ela estava tendo dificuldade para absorver o conteúdo, mas até aí ok, porque a curva de aprendizado para essa função era de quase 5 meses. Até que um dia vi no status do WhatsApp dela com uma foto, um devocional, uma bíblia e um lindo café com a frase "tendo meu momento com Deus". E ao fundo, a minha imagem desfocada dando treinamento para ela. Eu amo essa história. É maravilhoso, né, cara? Ela tava usando ali. Ela abriu lá o seu café com Deus Pai no momento em que tava tendo treinamento com a sua chefe, né? E teve o seu momento com Deus ali ao mesmo tempo, e bora. Cara, o que eu mais recebo fora de dress code na empresa, tipo a galera indo trabalhar de cropped, e isso assim, de a pessoa não conseguir entender que mesmo em home office é um horário de trabalho, que ela não pode fazer, teoricamente assim, não pode, né? Mas assim, não deveria fazer coisas pessoais no horário em que ela tá sendo contratada para fazer coisas de trabalho, que é muito básico, assim. E desentendimento, por exemplo, não segue regras. Por exemplo, essa semana também eu recebi uma que era assim: chegou um estagiário na empresa, aí a pessoa tava treinando o estagiário e o estagiário falou: olha só, primeiro eu vou fazer do meu jeito. Se não der certo, aí a gente tenta do seu jeito. Nossa. Oi. Tipo, calma lá. Calma lá, sabe? Então são essas coisas, assim, é muito difícil de... Eu acho que, assim, a educação deles, né? A vivência deles é muito horizontal. Ou seja, né? Pais que deram muita escuta pra criança. E eu acho que isso é muito importante, porque eu lembro, a minha criação, os meus pais, eles já eram mais de boas, assim, mas eles não eram tão... Ai, filhinha, tudo bem se você não quer dar oi para sua tia. Era assim, vai lá e cumprimenta sua tia. É isso mesmo. Ou, não, você precisa estudar agora, vai pro seu quarto e estuda. Você podia chorar, bater o pé, bater a porta, você podia, né? Mas assim, vai pro seu quarto e estuda. E eu acho que essa geração é aquela geração com muita escuta, né? Assim, o que você quer fazer? Como você gostaria que fosse feito? E aí eu acho que isso faz com que você tenha uma educação em casa muito horizontal. Eu acho que é bacana. Mas aí você leva essa horizontalização, se é que existe essa palavra, pra outras coisas na sua vida. E infelizmente o mercado de trabalho, assim. Ele não é horizontal. Ele é vertical, né? Existe uma hierarquia que você precisa seguir. Perde a noção de hierarquia, de autoridade, né? Uhum. E aí é onde, mais uma vez, os conflitos começam a aparecer. É o que eu falo. Eu acabei me tornando mesmo um velho conservador. Porque quando eu vejo as pessoas falando assim, o aprendizado é uma troca, eu penso, não. Pra mim, o aprendizado é onde quem não sabe calar a boca e quem sabe fala, e daí você escutando pode absorver alguma coisa. Sabe? Minha cabeça funciona muito assim. Eu acho que você tem razão e eu sou uma pessoa um pouco mais assim, tipo, eu gosto de ouvir as pessoas, assim. Então, é engraçado que às vezes eu recebo mensagem e as pessoas acham que eu odeio Gen Z, assim. Esses dias, inclusive, eu fui no shopping e eu fui atendida por um Gen Z, eu fui numa sorveteria e o Gen Z me atendeu, assim, muito mal, numa má vontade gigantesca, assim. Eu pedia pra provar o sorvete, só faltava ele jogar o sorvete na minha cara, na pazinha, assim. Não me deu bom dia, não me deu boa tarde, não me deu obrigada. Eu falava com ele, ele não me respondia. Ele não tá advogando a favor da própria causa também, né? Fazendo isso, vamos combinar. E eu recebo muita mensagem de Gen Z, tipo, você tá fazendo um serviço, não sei o quê, bebê. Eles me odeiam, teoricamente, né? E aí eu falei com o meu namorado, eu falei assim, nossa, né? A gente fala, mas também não se ajuda, né? Olha só esse aqui que atendeu a gente, né? Meu namorado, ou ele te reconheceu. Bom, temos um ponto aqui. Temos um ponto, porque assim, a minha popularidade... Trombou com um hater. A minha popularidade com os Gen Z não é tão assim. É claro que a gente tá fazendo uma generalização aqui, né? O próprio editor aqui do programa, o Silas, que a gente sempre diz que é o melhor do Brasil, certo? Ele é um Gen Z, estamos aí. Exato. E aí tem também esse debate do tipo, não tem as virtudes, eles são ligados com tecnologia, eles têm outros paradigmas e tal. É claro que não é só defeito, né? Por isso que eu acho que a gente consegue aprender muita coisa com eles. Eu acho que tem coisas que a gente consegue absorver ali. Por exemplo, essa coisa de não aceitar tudo no trabalho, eu acho que é uma coisa que a gente poderia aprender com eles, sim. O mercado se moldar, o mercado mexer e falar, de fato, cara, você pegar alguém no trabalho e utilizar de toda a essência, você espremer o suco dessa laranja até
é você deixar só o bagaço, que é o que o mercado de trabalho faz com todo mundo, espreme até tirar todo o suco, até o bagaço. Se você virar um bagaço e você não ter saúde mental, você não ter vida social, você não tem tempo pra sua família, você não vê os seus filhos crescerem, porque é isso que o mercado de trabalho, né, o capitalismo como um todo quer de você hoje. E aí eles chegam e falam, peraí, aqui não vai funcionar dessa forma. Então eu acho que o mercado de trabalho em algum momento vai se adaptar. Não vai ser nem do jeito que eles querem e nem vai ser do jeito que tá hoje. Eu acho que um bom meio termo é o famoso combinado não sai caro, né? Exato. Pô, não quero que excedam a minha... Mas tem que funcionar nas duas vias, né? Do tipo, não quero que me façam acumular função por fora do que eu fui contratado pra fazer, mas ao mesmo tempo também não cabe tá fingindo que faz e não faz. Amanhã eu não tô mais afim, daí eu não aviso ninguém, também vou embora, porque daí vai demais no outro extremo. Né? Exato. Então eu acho que essas coisas eu gosto de conversar, entender e ver quais são as mudanças que podem vir daí. Mas tem sim muitas coisas que a gente olha e entende que é coisa de quando a gente é jovem, sabe? Porque algumas dessas coisas eu também já fiz quando eu era jovem, de achar que o centro que o mundo girava em torno de mim, porque de fato o mundo hoje gira em torno do Gen Z. As coisas são feitas pro consumo deles, são pensadas pra eles. Eles são a bola da vez. O milênio é a geração passada. E como toda a geração passada vai olhar pra geração atual e vai falar, aí ó, tá tudo errado. Vamos acabar com tudo. E não é que a gente tá ficando chato, é a vida. E um dia os Gen Z vão olhar pros alfas e vão falar, nossa, tudo bem que a gente fazia isso, mas olha aí o alfa fazendo X e isso, isso e isso. Porque é a vida. Sim. A gente evolui, a gente cresce, a gente envelhece. Tem uma ilustração muito curiosa disso que o pessoal diz que Platão já falava que os jovens estavam errados, né? Porque eles escreviam. E aí esse negócio de abandonar a tradição oral pra ficar anotando as coisas, você vai ficar sem memória, você vai perder muita capacidade de memorização. E ele tinha razão. Mas daí que ia ser o mundo sem escrita, né? Exato, é isso. O conflito de geração já é antigo, né? Vai acontecer sempre, cara. Isso eu acho que é engraçado, porque quando falam que a gente tá ficando chato, os milênios estão ficando chato, deixa a geração Z viver. A gente deixa, eu quero mais é que eles vivam. Mas daí como que lida, quando a gente vê notícias assim, como que se lida com isso? Essas notícias que saem falando, 6 a cada 10 companhias demitiram recém-formado no ano passado, 75% das empresas diz que o desempenho é insatisfatório ou que não vão mais contratar, e aí você fala, poxa, é o famoso assim, eu não vou te deixar ter experiência, mas pra contratar tem que ter experiência, e aí como é que faz, né? Eu acho que tem que ser uma adaptação dos dois lados, é isso. As empresas têm que se tocar que o mercado de trabalho mudou, e os Gen Z já são 1/4 da força de trabalho hoje. E eles só vão aumentar. E pesou pra eles a pandemia também, né? Numa fase crítica ali de ingressar, de se desenvolver, até mesmo essa habilidade social que o pessoal tá reclamando, mas a gente trancou esses caras em casa por quase 3 anos, né? Exato. E eles têm realmente uma dificuldade grande em socialização, porque eles também são uma geração que estão sempre com o celular na mão, né? A socialização deles é via celular. Eles não gostam de ligação telefônica. Eu tenho 3 enteados, um de 9, um de 12 e um de 14. Eles não ligam. Não existe você ligar pra eles por telefone. Se você liga, você consegue falar 5 minutos. Chega, parece que eles estão dando um ciricutivo, assim, um piripaque do Chaves. Me deixa, me manda mensagem, sabe? Quem que liga hoje em dia, mulher? Entende? Tem um negócio assim que não é deles. É um ato de violência você fazer um telefonema. É uma invasão você ligar pra eles, entendeu? E eu vejo também que isso acontece muito no mercado de trabalho, porque esses dias também tinha uma história que foi assim. Eu pedi pra minha secretária Gen Z ligar e desmarcar todos os meus pacientes da tarde. Quando eu cheguei na clínica, todos os meus pacientes estavam esperando do lado de fora e a clínica tava fechada, porque a Gen Z não foi também, teve um rolê assim. Enfim, aí ela disse que falou com a Gen Z, falou, mas por que você não desmarcou? Porque eu não sei usar telefone fixo. A pessoa não sabe usar e ela também não gosta de falar. Eu tenho certeza que se todo mundo ali tivesse o WhatsApp, ela tinha desmarcado com todo mundo tranquilamente. Sem nenhum tranquilo. Mas tem um problema. Mas aí a gente cai aonde de novo? No desconforto. Eu não vou me desconfortar, fazer algo que seja desconfortável pra mim. Encarar isso, né? Por ninguém. Nem pelo meu trabalho, sabe? Então tem esse rolê do desconforto. Toda e qualquer coisa que desconforte o Gen Z, ele vaza. Ele pula fora. Ele sai. E o trabalho hoje é o que mais desconforta, porque a gente volta no que a gente já conversou. Em casa, nunca foi confrontado. Não existe desconforto em casa. No colégio, quando existe um desconforto, os pais entram em ação de novo. Aí, terceiro, começa o trabalho. É super desconfortável. E aí, o que tá acontecendo? Os pais estão tentando entrar nesse ambiente também pra salvar os filhos. É duro, porque nem a empresa mais amorzinho do mundo não vai corresponder à expectativa irreal da pessoa de, né, ter
tudo na hora que quer. E da velocidade também, né? Isso que você falou do celular, o mundo corporativo é lento. As coisas não são resolvidas rapidamente, né? Você falou dos pais aí, a pesquisa que fala aqui que 1 em cada 4 jovens candidatos, né, levou os pais pra entrevista. Então, 25% aí. Aí também tem 1 em cada 10 candidatos pediu que os pais escrevessem o currículo pra eles. Então, quer dizer, realmente os pais estão entrando nesse meio. Mas, cara, uma das coisas que eu fiquei mais fascinado, assim, a gente já falou sobre as tais férias silenciosas aqui, né, que é o Gen Z resolver fingir que estar trabalhando, né, e não está, mas também tem a microaposentadoria, que é a nova moda aí. Eu amo. Dos millennials, eu já ouvia falar disso, o pessoal chamava de período sabático. Mas agora eles já se conformaram que não vão se aposentar, né, que a aposentadoria é uma coisa que a gente não vai ter, muito menos eles. Então eles já estão se planejando e tirando aposentadorias durante a sua idade mais jovem. Por quê? Porque aí você tem saúde pra aproveitar de fato, né, pra viajar ou pra fazer o que quer que você queira. Isso é esse conceito de microaposentadoria. Você se planeja, para de trabalhar por um tempo, depois você volta, depois você vê o que se faz. Eu acho que a diferença do ano sabático pras microaposentadorias, aí eu acho que o ano sabático entra assim num rolê de classe social. Eu acho que o ano sabático era só pro rico de fato, assim, sabe? Quem tinha muito dinheiro. Não tinha nem a chance de você dizer, me preparei financeiramente para um ano sabático. Tipo, não tem como, era uma coisa muito fora da realidade. E a microaposentadoria, na verdade, são objetivos que o Gen Z entra no trabalho. Então, por exemplo, uma história que eu recebi. A Gen Z entrou no trabalho, ficou acho que uns 3 ou 4 meses, ou um pouquinho mais, enfim, e pediu demissão. O chefe foi falar com ela, falou, cara, você é super inteligente, você é esperta, sabe? Você pegou tudo rápido, pô, você pode fazer uma carreira longa aqui na empresa. Ela assim, Deus me livre, eu não quero fazer carreira longa em lugar nenhum, eu só queria dinheiro pra passar o Réveillon em Carneiros, já tenho, agora eu vou embora. Então, essas são a microaposentadoria deles. Eles têm objetivos, eles entram em trabalhos, né, pra poder alcançar esses objetivos, eles pedem demissão. Quando termina o dinheiro pra esse objetivo, eles arranjam o trabalho. Trabalham mais um pouco, conclui isso. Então, assim, o que eu mais recebo é a história de gente que juntou dinheiro pra fazer mochilão, pra comprar um celular e saiu pra... Então, eles têm, entre aspas, essas microaposentadorias, são esses micro-objetivos que eles vão tendo ao longo de uma jornada naquele emprego, sabe? Isso é outra coisa que eu tenho dificuldade de conceber também. Eu entendo o raciocínio e tal, mas eu fico pensando, eu me preocuparia, como é que eu vou conseguir ter a aposentadoria de verdade, né? A macro-aposentadoria algum dia. Não vai ter. Se eu ficar pausando e gastando dinheiro. Se eu já não confio muito no sistema previdenciário, pra mim a lógica é, então eu preciso acumular o máximo antes aqui, pra que daí um dia eu consiga sossegar, né? E daí é um pouco assustador até pra mim. A visão do Gen Z é muito do viver agora, né? Primeiro porque eles têm isso de eles querem viver o agora, o que o Caio falou é isso aí, eles têm saúde agora e eles querem viver a vida nesse momento, o presente. Outra coisa também é que eles têm... fugiu o que eu ia falar agora. Era uma coisa muito legal. Porra, esqueci, velho. Foi com Deus aqui, a velha, né? A cabeça do milênio velho aqui perdeu o rolê. Daqui a pouco eu lembro, eu falo de novo. Fica à vontade. Mas é que eu acho que sempre tem o famoso e se eu morrer? Mas eu fico pensando, mas e se eu viver? Esse que é o problema. O problema é que todo mundo fala isso, mas quase ninguém morre. Geralmente não morre. O pessoal fica aí, depois com 70 anos, e tem que se virar, né? Cara, eles já sabem que eles não vão se aposentar. E outra coisa, de todas as gerações da história, os Gen Z são a geração com a menor taxa de natalidade, assim. Eles não vão ter filhos. Então, por que você vai acumular algo se você não tem pra quem deixar? Isso faz toda a diferença. Então, eles não têm o objetivo de ter nada. Ter o material, ter carro, ter casa. Então, tudo que eles constroem, eles gastam. Mas o duro é que além de deixar, tem você mesmo, né? Dos 70 aos 90, que você já tá mais cansado, mais devagar, com mais despesas de saúde. Daí, tipo, e aí, né? E sem filho pra cuidar de você também. Mas então, eu vou ser bem honesta. Aí, entre aspas, entre muitas aspas, o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, tá? Não me cancelem. O problema não é seu. Sempre vai ter uma casa de repouso do governo, sei lá, que vai te acolher. Acaba jogando pro coletivo, né? Exato. Tu já tá velho mesmo, tu já aproveitou tudo que tu podia aproveitar, agora tu fica lá na casa de repouso, sentado vendo uma TV. Não sei. Eu não sei também, assim, por isso que eu tô falando entre muitas aspas. Acho que pode ser esse o pensamento mesmo. Não sei se é um pensamento muito esperto, mas acho que...
Eu acho um pouco otimista demais, assim, um pouco utópico, talvez, né? Pensar que, vão prover pra mim. Eu penso, não sei se eu vou prover pra mim, é melhor correr, eu tenho essa urgência, né? Mas sabe de onde é que vem esse pensamento? Existe quem provê pra eles agora, né? Alguém que enfim, existe provedores neste momento pra eles. Nada indica que não terá mais, né? Enquanto esses provedores estiverem vivos, esse é o comportamento. Não é um problema meu, é um problema de quem tem que me prover. Então, talvez essa geração mude se quem tá dando esse dinheiro pra eles agora, pagando os boletos dele, fale: Ei, galerinha, a fonte secou. Que coisa, né? Enquanto o dinheiro estiver vindo, os boletos estiverem pagos, não é um problema deles. E enquanto a gente não tiver essa realidade ali batendo na porta, vai continuar não sendo um problema seu. Aí imagina, você trabalha pra passar o Réveillon em Carneiros, você trabalha pra comprar uma moto, você trabalha pra comprar um celular. Pô, não é um objetivo, não é pra viver, você entendeu? Não é pra você botar comida dentro de casa, não é pra você pagar o seu teto, não é o básico ali, né? Pra você poder ter uma vida digna, vamos dizer assim. Eu acho que essa visão de mundo, até além dos pais, vem até um pouco do como que o mundo funciona hoje em dia mesmo. Porque se eu pensar no meu avô, se o meu avô parasse de trabalhar, entre ele não levantar da cama e faltar água, eram 2 dias. E faltar comida eram 5. Então as consequências vinham muito direto. Hoje, se eu parar de trabalhar, até eu gastar limite de cartão, até eu fazer um monte de maracutaia, até banco tomar meu veículo, sei lá, demora 1 ano pra eu passar fome, 2, não sei. Tem toda uma rede de segurança, né? E não que seja ruim ter, mas daí às vezes acho que a gente perde a realidade de vista. Exato. A gente vai perdendo de vista mesmo. Acho que até na nossa geração tem muitas pessoas que têm problema financeiro, até que poderia não ter, porque perde a realidade de vista. Concordo plenamente. Concordo, e eu acredito que seja um pouco isso, sim, do lance, de novo, entre aspas, não é problema meu, entendeu? E aí eu acho que quando você se imagina velho, imagina você com 20 e poucos anos hoje se imaginando velho, mas assim, velho sem você conseguir fazer, né? Mas, sei lá, não sei hoje, né? 70, meu pai tem 70 anos, é um cara super lúcido, faz tudo, assim, é um cara, meu pai é super jovem, 70 anos, então assim, lá, vamos pensar em 90, não sei, 90 anos. É tão longe que você não consegue nem se imaginar, sabe? Por isso que talvez tenha esse pensamento do, eu não vou me preocupar em guardar dinheiro. Até lá eu dou um jeito, né? Até lá eu dou um jeito, exato. Mas é que depois dos 30 a gente já vê como que 10 anos passam rápido, né? Porque quando a gente lembra dos 20, a gente pensa, pô, mas não foi semana passada, né? Então, o tempo passa. É melhor perceber antes do que depois, eu acho. Mas a gente nunca percebe antes, cara, porque eu acho que eu também fui começar a guardar dinheiro, assim, mais velha, sabe? Tipo, depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu comecei a me preocupar com isso, porque por mais que na casa dos meus pais eu ajudasse em casa, mas com muito pouco, assim, né? Não era algo que eu precisava ajudar em casa, eu trabalhava mais pra pagar minha faculdade, né? Tipo assim, se a gente for ver num macro do Brasil, burguesinha safada. Eu trabalhava pra pagar minha faculdade, pra pagar meu carro e pra gastar com as coisas que eu queria, sabe? Uma vez ou outra eu ajudava em casa, tipo, a minha mãe falava, vai, Jô, passa no mercado e compra isso. Essas eram as minhas responsabilidades enquanto morando com os meus pais. Então, assim, quando eu saí da casa dos meus pais, e eu já saí da casa dos meus pais tecnicamente velha, saí com 27 anos, aí é que eu fui começar a entender que a vida não era o morango, entendeu? Que a gente falou. Que eu tinha que pagar o boleto do aluguel, que eu tinha que fazer um mercado, e o mercado era caro pra caramba, e botar gasolina no carro, né? Por mais que eu botasse a gasolina no meu carro, mas assim, botar a gasolina no carro o mês inteiro, porque você anda pra cima e pra baixo, era muito caro, tanto que eu vendi o carro. E quando você tá começando a vida, você não sabe o quanto o imprevisto é uma das coisas mais previsíveis que tem. Todo ano, quando você tiver com pouco dinheiro, vai furar um pneu, ou vai estourar uma lâmpada na sua casa, ou a torneira vai vazar e vão desaparecer R$150 por nada. Você acordou tranquilo, né? Falou, hoje eu não preciso fazer nada. Exato. E fica surgindo essas coisas. Todo ano vai acontecer várias vezes por ano. Aí você tem que pensar, pô, eu preciso, né, ter estratégias na minha vida ou ter um seguro, ou um plano de saúde, ou aí você começa, né, ter outras preocupações, né? E pra mim, essa luz acendeu quando eu fui morar sozinha. Então eu acho que talvez tenha um pouco disso, assim, né? E aí tem um outro agravante. A gente tá saindo de casa mais tarde ainda, né? Com certeza. As pessoas hoje ficam com 30. Não, antes a galera saía com 20 e pouco, já saía casado, dali 1, 2 anos já tava com 2, 3 filhos e tal. Então, outro contexto, né? Outro contexto. Mas aí, Jô, aproveitando assim, né? Fazer uma pergunta pra gente tentar encapsular essa questão. Dessas conversas que você teve por aí, das histórias que você leu e tal, você acha que existe uma linha que dá pra gente imaginar de como que a gente ajuda essa galera a se integrar no mercado, sem ao mesmo tempo ser parte do problema, que é ficar facilitando demais as coisas e tal? E será que tem um jeito? Eu acho que
que tem. Eu acho que a gente tem que ter paciência. Eu acho que a primeira coisa é isso, é paciência, porque é outra geração. A gente, os millennials, eu vou falar da nossa geração, a gente tá mais perto da geração X e Boomer do que nós estamos da geração Z. Por mais que a minha diferença pra um Gen Z, por exemplo, é de 8 anos, não é nem de 10 anos. Então, por mais que a gente tenha essa proximidade com a geração Z, a gente tá mais próximo das outras gerações, porque a gente foi criado da mesma forma que eles. Com as mesmas regras, pode ser um pouquinho mais leve, mas mesmo assim com as mesmas regras. Princípios parecidos, né? Princípios parecidos. Quando a gente pula pra geração Z, tudo é diferente. Quando a gente pula pra Alpha, eles são mais próximos da Z e muito mais longe da gente, porque quando a gente vê a Alpha, os pais têm ainda uma outra forma de ver. E aí sim quem tá criando são os millennials, que criam ainda mais com uma bolha de filhinho, pera, o que você gostaria, filhinho? Calma lá, cara. Criança não tem que escolher se escova dente ou não, saca? Não tem que escolher. Você tem que escolher no máximo a roupa que quer usar. Porque existem algumas coisas que você não pode dar essa opção. Com certeza. Você precisa ser o adulto em casa. Eu acho que o que faltou pra geração Z e pras outras gerações, o que eu vejo que tá faltando é que faltou um adulto pra falar, olha só, eu te respeito, eu respeito os seus sentimentos. Isso é uma coisa que é muito legal, que eu acho que a geração Z, ela fala sobre as coisas que ela sente, a Alpha também. Eu respeito você, respeito os seus sentimentos, te vejo como um indivíduo, mas eu sou o seu pai e eu sou a sua mãe. E aqui existe uma hierarquia. Eu sei o que é melhor pra você, enquanto você estiver sobre o domínio aqui da minha casa. Uma vez eu vi uma discussão, explodiu minha cabeça, o pessoal discutindo o consentimento da mãe cortar a franja do bebê, porque o bebê tava meio chorando e não sei o que. Mas, meu, assim, o bebê, ele não é capaz de tutorar a própria vida. Se depender dele, ele pega a terra do chão e põe na boca. Então o papel do adulto é escolher por ele, mesmo correndo o risco de errar e talvez, sei lá, ficar meio ridículo a franja, eu não sei. Isso. Mas você tem que... É o papel, O risco né? você É tem o que papel correr, do né? adulto. Não tem como. Enquanto você não pode fazer as próprias escolhas, existe alguém que precisa te guiar, sabe? Então eu acho que tem que ser mais ou menos isso no mercado de trabalho também. E eu acho que da nossa parte, como millennials, como X, enfim, a gente vai precisar ter muita paciência, mas eu acho que não é realmente facilitar, é mostrar que, olha só, existem padrões que precisam ser feitos. Você tem alguma coisa a agregar? Eu acho que a gente poderia fazer desse jeito. Beleza, vamos testar do seu jeito. Se não der certo, a gente volta e faz do meu jeito. Pode ser assim? Eu não sei, ter discussões. Eu acho que a gente pode ouvir, eu acho que não é de um todo excluir, dizer as suas ideias, jovem, não servem aqui. Porque eu acho que, de fato, sim, o jovem, ele é fresco, o jovem, ele tem o que agregar, mas ele precisa entender, e aí eu acho que da gente é paciência e mostrar isso, que existem formas de serem feitas um trabalho. Pode ser inovado? Pode ser feito de formas melhores e diferentes? Você pode trazer as suas ideias? Pode? Elas serão acatadas? Todas? Não, isso não é nada pessoal. Boa. Sabe? Não leve pro pessoal, não leve pro seu umbigo. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. É a gente tirar eles do centro do universo, óbvio, com muito respeito, como qualquer pessoa merece, né? Sensacional. Então esse foi o nosso papo sensacional com a Jordana. O Instagram dela é Jo Pires. Vai lá pra você ver vários causos engraçadíssimos de Gen Z, vários prints lá, reações e tal. E também tem seu canal no YouTube, né? Que você faz lá uma espécie de reality show, é isso? Tenho, cara, meu YouTube é o meu grande amor e o meu grande ódio. Mas tenho sim meu canal, é Jordana Pires, é só me procurar no YouTube. Se vai ter vídeo novo, só saberemos quando você entrar lá. Talvez tenha, talvez não. Mas no Instagram eu tô todo dia religiosamente. Boa. Maravilha. Tem qualquer outra coisa que você queira divulgar, mandar abraços e tal? Fica à vontade. O TikTok também, o pessoal pode me seguir lá no TikTok. Eu, Jo Pires, também a gente fala sobre geração Z, a gente fala sobre gerações. Cara, me mandem histórias. Eu adoro rir de e com vocês, assim. Estou sempre aberta. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada pelo convite, meninos. Eu me diverti muito. Foi muito legal trocar essa ideia sobre gerações aqui com vocês. E quando quiserem de novo, só me chamar. A gente que agradece. Foi bom demais. Então é isso, pessoal. Quero também agradecer aos nossos ouvintes, eles que são os nossos heróis aqui do programa, né, Caio? Exato. Que além de nos ajudar mandando histórias, divulgando pros amigos, etc., também tem aquela galerinha que nos ajuda financeiramente, chega junto aqui. No caso, nós temos no plano patrão, por exemplo, Leandro Nunes, Lucas Peron, Thiago Glissói, Caio César, Gabriel Rico, Benhur Brião e Rafael Prema. E tem também lá no plano Você é Louco, o plano mais louco do Brasil, Klaus. Eles, Jonathan Cal
Kalkman, Débora Lancaster e Anderson Alves. Eu espero que nenhum deles seja geração Z, viu, Klaus? Senão a gente vai perder assinante. Nossa, eles vão odiar a gente depois. Não nos odeiem, eu sei, generalizamos um pouco, talvez muito, mas nos perdoem, tá bom? Tamo junto. Se você também quer fortalecer aqui o programa, seja com as suas histórias engraçadas do trabalho ou mandando aquela graninha pra participar do grupo secreto aqui, sorteios de brindes e tudo mais, é doisempregos.com.br, beleza? Mandem sobre geração Z, mandem sobre o que vocês quiserem que a gente tá sempre lendo aqui. Boa. É isso, obrigado mais uma vez, Jô, pela sua participação aí. Imagina, gente, eu que agradeço. Por toda essa atenção, todo esse carisma. E desculpa, eu falo pelos cotovelos, às vezes eu atravesso, aí eu tenho que me lembrar que é podcast, porque quando é vídeo a gente ainda tem a pessoa, né? Assim que é bom. Ah, mas assim que é bom. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Tamo junto aqui semana que vem. Valeu, falou e tchau. Falou!